Bem, pessoal, o aplicativo agora é o PixArt e a ideia é tentar trabalhar uma ferramenta que faça com que a fotografia apareça, né? Tenha um aspecto aí de pintura. Tem alguns outros vídeos também que a gente já fez, que a gente já subiu, mas esse aqui no caso ele vai trabalhar as ferramentas de uma forma repetida, né? E na realidade juntando com outras ferramentas aqui dentro do aplicativo. Só que antes de vir para cá, eu utilizei aqui o Coloro, né? Como tem vegetação, como tem a cor verde predominante com o azul, né? O azul na capela, o azul no céu, o que eu fiz? Eu peguei e joguei aqui no Coloro, subi a imagem no Coloro e a partir daí eu fui trabalhando a imagem aqui. Escolhi um tom de verde que eu achei interessante, salvei a imagem, né? Aqui no Coloro você tem vários tipos de filtro, né? Então assim, e aí você vai poder escolher qual aquele que de repente fica mais interessante ali para você. E também, claro, não necessariamente você precisa passar por aqui, né? Você pode passar por qualquer outro aplicativo. Você pode, por exemplo, ir no Lightroom e trabalhar lá no HSL, né? Trabalhar as cores individualmente. E aí você pode salvar lá e pode depois jogar no PixArt, né? E aí, ou se você tiver algum preset, né? Lá no Lightroom, você já aproveita, salva lá também. E aí compartilha ou salva na galeria e depois sobe no PixArt. Lembrando que isso se você quiser alternar, né? Perdão, se você quiser alterar a cor do verde, né? Da vegetação, ou alterar o azul do céu, enfim, ok? Bom, aí aqui eu subi essa imagem, né, que veio do Coloro, subi aqui no PixArt, e aí eu vou em FX, né, efeitos, vou em, vou em desfoque, mas antes, né, posso vir aqui em desfoque, porém, eu ainda não quero trabalhar o desfoque, né, eu vou vir aqui em artístico. E aqui em artístico, o que acontece? A gente vai deixar o desfoque ali por último, né? E aí o que acontece? A gente vem aqui em pontos, por exemplo, né? Vai observando alguns outros pontos da imagem. Aqui a gente tem, por exemplo, né, o cartonizador. Então, eu vou começar por ele aqui, por quê? Porque até então a fotografia no caso, a cruz, né, aqui em cima, ela não estava tão evidente. Então, eu quero que essa cruz ela esteja ali bem desenhada, esteja bem contrastada, né, em relação ao fundo, que é azul e branco. Ok? E aí o que eu faço? Eu posso também, né? Posso regular por aqui, né? Tem esse painel de controle. Mas aí, no caso, eu não quero deixar a fotografia toda com esse aspecto. Mas, se for o caso, né? Se as pessoas acham interessante, se você achar interessante, é só você regular. Vir aqui no Fade, né? E regulando a intensidade. Ou até de alguma outra parte da imagem. Mas aqui eu quero a cruz, no caso. Então eu venho na borracha, a borracha lá em cima, clico na borracha e vou fazer o que? Vou desmanchar no restante da imagem. Pode até, se for o caso, deixar alguma área se quiser, né? Mas é primordial. Acho que eu desmanchei aqui, vou passar de novo. Então, claro, se você desmanchar uma área que você não quer, você clica no pincel e só passar o dedo de novo. Volto aqui na borracha e vou desmanchando o restante. Ok? Eu deixei aqui um pouquinho, né, à esquerda, essa vegetação aqui um pouquinho, né, com esse meio cartoonizada, né? Parece um cartoon ali.
E o restante, no caso, e deixei também um pouquinho da igreja. Se eu passar a borracha na igreja toda, ela fica assim, né? E eu posso vir aqui e dar uma cartoonizada. Isso. Posso salvar. Lembrando que a gente pode trabalhar, né, as máscaras, ou seja, a intensidade, né, da máscara. Ok. E aí, feito isso, a gente salva, né? Antes e depois, volta em FX, né? Artístico novamente, pintura a óleo. Aí no caso a gente aqui vai e regula a quantidade de aplicação do efeito. Pode diminuir. A função aqui do fade, ele vai retornar a imagem o mais próximo do real possível. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui os arbustos, por exemplo, eu quero o efeito em cima dessas duas plantas, mas eu não quero em cima aqui do arbusto, né? Ou pelo menos eu quero um efeito menor, né? Que ele esteja ali aplicado de uma forma menos intensa. Eu posso vir na borracha e apagar essa região, apagando aqui também aqui embaixo, né? Porque qual que é o intuito aqui? É um estilo de fotografia em que você possa misturar a pintura tradicional, né, a ideia de pintura tradicional, a pintura a óleo, com pedaços da imagem que permaneçam reais. Então a gente faz aí trabalha, né, numa espécie de surrealismo aí, fantástico, né? Uma realidade fantástica, vamos dizer assim, né, que mistura aí elementos da pintura com elementos reais. Então a gente, para dar um toque mais real, né, na imagem, a gente faz essa mescla entre essas duas áreas. Porém, não é o caso aqui. Eu quero deixá-la com mais aspecto ainda. Aí clico em OK. E aí eu posso vir aqui ou em movimento, ou aqui no caso no pontilhado, o que chama aqui no caso de cortar, né? E aí, ó, a gente tem vários estilos aqui, né? A gente nota ali que ficou vago o espaço, né? Onde foi aplicado o efeito. Mas eu posso aplicar aqui também, utilizando o pincel, salvo. E aí eu vou optar aqui, né, por esse primeiro efeito. Ele mais forte, ele mais fraco. E aqui a gente tem outros efeitos, né, de quadriculado, como se fosse ali algumas, parece até, lembra um bokeh, né, um efeito ali dessas pinceladas mais arredondadas, e aí um efeito de movimento, e aqui ele é como se fosse pontilhado, né. E aí é interessante, porque o que acontece? Você pode perceber que ele agiu na imagem toda, por exemplo, mas eu não quero que a igreja ela permaneça com esse efeito. Então,
Por exemplo, eu vou aplicar no restante ali, de preferência na vegetação, mas a ideia é permanecer com a igreja livre do efeito, né? Então eu clico na borracha e vou desmanchar aqui na igreja. Se de repente quiser, pode deixar essa região pontilhada também. Por exemplo, eu não quero que a cruz fique pontilhada, então eu vou retirar, né, no caso. Então assim, vai ficar o restante da imagem com esse efeito. Eu vou tirar aqui também, né? Você pode regular o tamanho da borracha, no caso, para atingir áreas mais diminutas, né? Vou tirar um pouquinho aqui também na parte de trás aqui dessa madeira. Aqui também, se bem que aqui tem o arbusto, né? Então vou aplicar um pouquinho aqui no arbusto. E aí, o que acontece? A gente pode fazer o que também, né? A gente pode, depois de terminado aqui, você pode levar lá no Touwis, por exemplo, né? Porque lá também tem as ferramentas artísticas também bem interessantes, que podem aí dar uma ideia, né, de pintura. A gente pode, aqui por exemplo, pode tirar se quiser, né? Agora, se quiser colocar os pontos, né, aqui também dá para você dimensionar, né, o tamanho do pincel, e aí pode também aplicar de volta. Esses pontos. A gente pode salvar. Ok. Bom, a gente pode salvar aqui e pode continuar aplicando os efeitos também, né? Na medida que achar interessante. Antes e depois, né? Antes e depois. E aí pode colocar, por exemplo, se quiser, pode colocar mais um pouquinho de pintura a óleo. Acho que talvez aqui nessa planta aqui e nesse arbusto. E aí é só vir aqui da borracha e apagar em todo o restante da imagem, né? Na realidade eu vou deixar aqui e deixar no arbusto. Pronto. E aí você pode salvar. Antes, depois, ok? Se quiser, por exemplo, aqui a gente tem um pedacinho da árvore aqui, um pedacinho dos galhos entrando na imagem, pode arriscar também, né, remover, né, ferramenta de remoção, mas aqui no caso eu estou sem internet, então você pode remover ali, correto? Ou se você for colocar em algum outro aplicativo como o Snapseed, por exemplo, ele consegue também remover ali. No caso, eu levaria no Snapseed para poder dar um pouquinho de luz a essa área aqui, né? E como tem um pouco de ruído, né? Como tem bastante ruído também. Porém, é uma área também que eu vou escurecer. E aí você escolhe se de repente tem algum outro... se tem algum outro tipo, né, de filtro que você queira aplicar, por exemplo. Aí no caso estou sem internet, mas e aí o que acontece? Você pode aplicar algum outro filtro se você quiser.
Nesse caso aqui, a gente tem, né, aí alguns efeitos, né? Tem o próprio cartoonizador também, se quiser continuar. Ali, se você quiser deixar uma linha em cima da igreja, por exemplo, você pode apagar todo o resto. Aí você vem, nesse caso, se quiser também deixar aqui no caso aqui em cima, pode deixar um pouquinho. Bom, embora eu realmente aqui no caso não ache interessante. Então, pode vir aqui na igreja, né, e limpar aqui na parte da porta e tal, e deixa esse contorno do telhado, né, que ficou bem interessante. Ok. Salvo. Certo. Salvar. Dando uma olhadinha aqui, vamos ver aqui na galeria. Foi salvo aqui. Então, ok. A gente vem, no caso, no Snapseed e abre a imagem. E aí a gente abrindo aqui a imagem, a gente pode, por exemplo, ir em curvas, né, e colocar mais sombra. Se quiser também, enfim, pode vir em ver edições e aplicar aqui, deixando um pouquinho escuro. Né, colocando uma sombra aqui. Dá para também colocar um pouquinho de luz, se precisar, um pouquinho de exposição aqui, né? E aí, pode usar também contraste de tons para quê? Para trazer um pouco mais de volume, né? E nitidez. Então ele vai aumentar aí a relação da sombra com a luz e automaticamente também aumenta um pouquinho a nitidez, e aí isso traz aí textura, né? E a gente consegue ter um efeito ampliado para não ficar totalmente liso, né, a imagem. Só vir em ver edições, porque no caso aqui eu vou aplicar apenas nas áreas de vegetação, na sombra não. Ok. E aqui a gente tem também, né, HDR Escape. Se quiser, por exemplo, deixar ali no caso a igreja, né, com um pouco mais ali colorida, né, um pouco mais de luz, né, pode testar também. Pode vir aqui. Pode deixar um pouco mais colorida. Então, assim, e aí, se quiser também passar o pincel, né? Colocar o pincel aqui também, um pouquinho de exposição aqui nas plantas também. Também é possível. Lembrando que aqui no caso
é só um protótipo, né? Uma ideia dessa imagem, né? Se eu não me engano, acho que eu até tenho ela aqui. Eu acho que, ou pelo menos eu acho que eu tinha, na realidade, eu acho que eu só baixei a fotografia que veio, né, do color. Mas, a princípio, a outra coisa também, você pode utilizar o pincel de saturação aqui nos pontos vermelhos, né, para deixar mais vermelho ainda, né, para deixar o verde mais verde, essa área mais vermelha, aqui também. Né? Ou seja, e aí ela fica um pouquinho mais amarelada, né? Fica um pouquinho mais quente, condizente aí com a imagem, né? Condizente com a ideia do sol saindo ali, né? Vindo de trás da igreja e pegando nos arbustos. Aí, no caso, se você quiser, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas também. Aqui onde está o pontinho, aqui onde está o sol, pode colocar ali de repente, né, no Lens Distortions, né? Você colocar um pedacinho, um pontinho ali de luz saindo dali também. Enfim, e por aí vai, né? Pode exportá-la, né? E depois de salva, a gente pode levar uma ferramenta também que é o Tools, né? Caso seja preciso. Quer dizer, vai muito também da pessoa, né? Do que ela quer para a imagem. Bom, aqui a gente tem as linhas de tonificação, né? Então a gente vai trabalhar com cor e sombra, certo? Aqui a gente tem o realce de sombra, no caso, né? Se você quiser ampliar ou diminuir a sombra, a mesma, tem o mesmo princípio também do Snapseed. Você clica em máscara e aí você vai desmanchar, né, nas áreas que você não quer que tenha sombra. E aí você volta, né, para definição. Ok, aqui no caso são os meios tons, né, para mais ou para menos. Afeta muito pouco aqui no caso. E o realces, né, que ele aumenta lá a luz lá de cima, lá do céu. Ok. E aí pode também, se for o caso, né, brincar também com a cor, né? Você tem aí a questão das cores seletivas. E aí a gente tem aqui também branco, a gente tem o preto, ele muda um pouquinho ali, né? Deixa mais magenta. E aqui você voltando deixa mais verde. Indo para cá deixa um pouquinho mais amarelo. Aqui você reforça o preto. Aqui também você reforça o preto. Ok. E
um efeito que há muito tempo, né, desde que saiu esse aplicativo, um pouco tempo depois eu comecei a usar, que era o Macia do Borrão, né, que a gente tem efeitos, né, e a gente tem aqui Macia do Borrão, que ele vai dar essa ideia de movimento também. Inclusive, ele vai acentuar esse efeito de desenho, no caso da igreja. E aí você pode diminuir, né? E aí eu quero aplicar, por exemplo, eu gostei dele na copa das árvores, da árvore, né? E gostei também no céu. Então a gente pode vir em máscara e desmanchar no restante da imagem. Na realidade eu vou aplicar, vou deixar aqui um pouquinho. Né? E desmanchar no restante. Deixando ali um pouquinho na copa das árvores e no céu. Principalmente porque se o céu tiver algum ruído, é legal porque aí ele praticamente tira a textura desse ruído, né? Ele deixa ele liso, aquela parte lisa. Ok? E aí, se quiser fazer mais alguma configuração e tal, enfim, fica a critério. O ideal é utilizar no máximo aí entre 3 e 4 aplicativos, ok? Justamente para não perder muito aí a qualidade da imagem. Mas dá para você publicar perfeitamente, né, na rede social. E aí, no caso, a gente pode brincar, enfim, a gente pode brincar com a edição, já que trata-se de um trabalho voltado assim para a arte, né? Lembrando que aqui no Snapseed a gente tem essa ferramenta correção, e aqui, por exemplo, a gente tem que ver se a gente consegue corrigir, né? Ou seja, né, eliminar ali, né, o antes, o antes e o depois, ok? Eu até acabei esquecendo aqui, porque aí no caso você vai eliminando algumas partes. Isso aqui foi que ficou do efeito, né? Essas cruzezinhas aqui são lá do efeito do PixArt, ok? Aqui também tem um pontinho. Enfim, isso deixa a fotografia mais limpa, certo? A gente tem aí uma fotografia mais limpa. Aqui, se quiser, também, certo? Essa é uma ferramenta, novamente, né, uma ferramenta aqui, correção. Então, ó, né, vamos de novo, correção, aqui à esquerda, né, tipo um band-aid aqui, ok? E aí, você pode utilizar, né, uma dessas 3 ferramentas para poder adicionar textura, né, adicionar efeito à sua imagem, e aproveitar, né, fazer com que ela tenha um efeito entre pintura e entre realidade, correto? Ela é um pouco pintura e ela é um pouco realidade, ok? E um outro fator também aqui no PixArt, a gente vem em ferramentas e aí a gente vem aqui em redimensionar. Então, redimensiona a sua imagem para um valor total, no caso, né? Se não me engano, o PixArt ele aceita aí por volta de 8 megapixels, né? Uma pena, diminui um pouco aí a resolução,
Mas, claro, as imagens para rede social dá para enxergar normalmente, sem problema nenhum, entendeu? Elas, inclusive, mantêm ali os detalhes e tal. Mas, claro, óbvio, quando o aplicativo não perde resolução, isso é mais interessante, né? Porque aí você tem mais detalhes. Você, por exemplo, se precisar imprimir a imagem, você consegue imprimir. Ou seja, você consegue trabalhar esses fatores aí numa situação dessa. Agora, para a rede social, de um modo geral, não tem problema, né? Você vai conseguir publicar, né? As pessoas vão enxergar o que você está fazendo, vão enxergar o tipo de mensagem que você quis passar, correto? Então, sempre é bom conferir o redimensionamento da imagem aqui no PixArt, e aí tentar deixar no maior nível possível, correto? Bom, aqui no caso, como eu estou com a internet desligada, né? Então você precisa aí dela ligada para poder fazer a conexão com o servidor aqui do PixArt para poder baixar, né, o filtro. Ele já está aqui, né? Mas normalmente ele precisa dessa conexão para poder fazer esse tipo de ação, né? Para te entregar ali a ferramenta. Beleza? Então a gente tem aqui o PixArt, né? Eu comecei aqui no PixArt, aí a gente passou pelo Snapseed e aí a gente veio até aqui no Towiz. Lembrando que eu, no caso, né, utilizei aqui o Coloro só para mexer com o verde. Mas o que você pode fazer? Você pode ir lá no Lightroom, e no Lightroom você vai trabalhar o verde, né? Vai mexer com o verde e tal, justamente para poder dar um tom, né, mais artístico assim, né? Então você mexe ali na matiz do verde, na matiz do azul, e aí você pode fazer isso no Lightroom. Eu fiz aqui no Coloro porque tem muita gente que não conhece o aplicativo ainda, né? Eu já fiz vídeo sobre ele aí, nós, né, já fizemos vídeos sobre ele, nós já publicamos, então assim, é mais mesmo para conhecer. Mas se você, e o Coloro também, ele tira não, né? Ele diminui um pouquinho também a resolução, no caso, né? Se eu não me engano agora, eu não lembro se são 10, por exemplo, eu faço foto em 12 megapixels, e aí eu não me lembro se ele me dá depois em 10, né? Em 10 ou 8, eu não lembro agora. Mas também a mesma coisa, não muda ali vamos dizer assim, o que você quer passar, né? A fotografia, ela sai perfeita, ela não sai com defeito, entendeu? E é um aplicativo muito bom, porque ele te dá ali uma quantidade enorme assim de presets, né, de filtros. Mas eu quis usar aqui justamente para poder falar nele, para poder relembrar, no caso, que o app existe. E aí, mas falou, não, mas eu quero de repente que mantém lá o 4000 por alguma coisa, por 3000, né, enfim, por 2000, né, as dimensões da imagem, no caso, eu quero a resolução total, né, 12 megapixels, um exemplo. Não, beleza, aí você vai lá no Lightroom e lá você mexe então no verde, mexe no azul, usa lá tonalização dividida se precisar, porque aí você vai mexer na matiz das cores, né, na sombra e no realces, certo? E depois, né, e aí depois que você, no caso, tenha utilizado lá no Lightroom Mobile, aí você joga aqui no Snapseed, aqui no PixArt, né? E aí precisou dar mais um pouquinho de detalhe, aí joga no Snapseed, ok, né? Aqui ela já estava boa para publicar já, aí aqui eu só mostrei, no caso, com o Towiz, algumas coisas, né? Acentuação de sombra, aqui você pode também mexer na cor individualmente, então fica na opção, entendeu? Não necessariamente você precisa usar todos os 4, né? Tanto aqui o Towiz quanto o Snapseed, né? E o PixArt ou Coloro,
Qualquer um desses aqui, você tem que, obrigatoriamente no caso, você vai ter que usar o PixArt, não tem jeito, por conta do efeito, né, da ferramenta. Aí você vai ter que usar o PixArt. E aí, na sequência, aí você decide se usa o Snapseed, se você usa o ToeWiz, correto? O Snapseed é para trazer ele um pouco mais de nitidez, né? Você controla as áreas que você vai aplicar a nitidez, né? Aqui no caso, se você quiser aplicar mais um pouquinho de efeito, você tem também, né, o macia do borrão ali, você tem outros efeitos também artísticos aqui no ToeWiz, se você quiser, vai depender da ferramenta. Mas no caso desse vídeo específico, que a gente está falando aqui de ferramentas artísticas aqui, ou seja, eu vou precisar do pintura a óleo, né? Vou precisar aqui vou precisar aqui do pontos, né? Perdão, do cortar, né? Então, assim, é para deixar com esse aspecto aí de desenho, né? No caso aqui a igreja. Então, eu vou precisar utilizar o PixArt. Então, de qualquer forma, mesmo que eu leve lá no Lightroom, eu tenho que vir aqui de qualquer forma para poder utilizar esses filtros aqui, entendeu? Aí, utilizando esses filtros aqui, aí por último eu posso arrematar no Snapseed, né? E posso depois levar em mais algum app, ou usar só o Snapseed ou em mais algum app. Aí já deu 4, né? Então você pode, por exemplo, utilizar o Lightroom, depois o PixArt, né? Que é obrigatório nesse caso aqui, e aí o Snapseed e o ToeWiz, beleza? E esses são aplicativos, salvo aqui o PixArt, tanto o ToeWiz quanto o Snapseed, quanto o Lightroom, nesse caso que eu usei o Coloro, né? Mas quanto o Lightroom, ToeWiz, Snapseed e Lightroom são aplicativos que não diminuem as dimensões da imagem, né? Eles mantêm a resolução original. Já que o PixArt ele vai para 8 megapixels e aqui no Color eu não lembro agora se são 8 ou são 10. Mas assim, dá para usar tranquilo, ok? Tanto que o produto final aqui você consegue enxergar, dá para ver direitinho aqui, enfim, ela ficou com esse aspecto de pintura e tá com esse aspecto também de imagem aí fotografada, né? Uma mistura aí, um misto dos dois. Beleza? Bom, então a ideia é essa, né? Utilizar aí no caso, eu normalmente uso o Lightroom para mexer na cor, embora eu use também a Color Story, enfim, Visco, né? Mas eu uso normalmente o Lightroom, até porque ele tem tonalização dividida, que dá para você brincar lá também. E depois eu jogo aqui, subo, no caso, no PixArt. E terminei o PixArt, eu venho para o Snapseed, porque aí, né, então Lightroom, PixArt, vou nas funções aqui de deixar com aspecto de pintura, terminei no PixArt, venho para o Snapseed, né? Lightroom, PixArt, Snapseed. Por quê? Porque eu quero deixar ali, trazer mais textura, né? Então eu vou usar aqui a ferramenta contraste de tons, né? Ou até mesmo HDR, enfim, vai depender do que eu preciso na imagem, ok? E aí eu trago à tona, se precisar dar um pouquinho de luz, né, como essa parte aqui de baixo, né, então eu uso aí o pincel e aí termino. Normalmente 3 aplicativos. Aí se precisar eu jogo num quarto aí, que é o ToeWiz, né? Jogo ali num quarto app ali, pronto, finalizo ali, tá show de bola e enfim, você consegue enxergar normalmente os efeitos, né? Sem problema nenhum, ok? Então é isso. O aplicativo PixArt, aqui o ToeWiz, o Snapseed e o Coloro. Nesse caso aqui, nesse vídeo eu usei o Coloro, depois o PixArt, depois o Snapseed e nesse vídeo eu usei o Coloro, PixArt, Snapseed e ToeWiz, nessa sequência, ok? Normalmente, imprescindível para esse tipo de efeito são PixArt e Snapseed,
tá? Porque o Snapseed ele vai trazer aquelas partes ali que são, né, que aparentam não ter levado aí o efeito, elas são mais reais, então ele vai ajudar a trazer mais tonalidade, vai trazer mais textura no caso, né, mais nitidez ali, entendeu? Para acentuar a ideia de pintura barra realidade, entendeu? Né? E aí vai a critério, depois se a pessoa quiser levar aí no Lens Distortion para colocar aqui um sol, um flare ali entrando, né, e tal, ou algo do tipo. É que como trata-se de uma pintura, a ideia não é colocar flare, né? Você vai colocar ali só simulando ali, né, o sol ali, querendo adentrar ali as folhas e pronto. Né? Nada também de exagero. Tem que parecer, a princípio tem que parecer que é uma pintura. Beleza? Bom, então é isso. Qualquer coisa você pode também deixar a fotografia um pouco mais quente para dar uma ideia, né, de sol mesmo ali, de calor mesmo, de um tempo mais quente. Enfim, vai de você. E aí, para finalizar, o aspecto de trocar a cor, por exemplo, o verde e o azul, é justamente para que ela fique com essa tonalidade diferenciada, agradável, né? Aí você tem um azul mais clarinho, com um azul mais escuro, com um verde, vermelho, conversando entre eles, né? Então fica mais harmônico. Então também por isso a ideia de trabalhar um pouco no verde e não deixar o verde também tão saturado. Nesse caso, mais saturado aqui, legal, ficou o azul e o vermelho. Beleza? Então é isso. Grande abraço.